Você compraria um terreno em aclive, né? Terreno onde você tem que realizar toda a retirada aqui do solo, você tem vizinhos com muro de arrimo no alto, você compraria este terreno em aclive? Fala pessoal do canal Construindo do Zero. Mais uma vez, engenheiro Elber Amo aqui com você, para nós darmos sequência aqui no início do nosso canal Construindo do Zero. Estamos aqui iniciando o terceiro vídeo aqui do nosso trabalho inicial. No primeiro nós abordamos um geral, eu abordei com você o grande intuito aqui do canal. Você que de repente chega aqui nesse vídeo, nesse terceiro vídeo, volta ali nos dois primeiros para você entender o contexto, né? Quais são os 4 pilares que você precisa entender para que você tenha sucesso na sua obra. Os 4 principais pilares que vão fazer você ter sucesso na tua obra, né? E no vídeo passado eu abordei os 3 tipos de terreno. Na hora de você iniciar uma construção, né, você precisa entender que tipo de terreno você vai comprar. Ah não, eu já tenho o terreno. Agora, o que cada terreno vai lhe oferecer? O que você vai gastar? Para você que já tem. E para você que ainda não tem, vai comprar. Então eu abordei os 3 tipos de terreno e hoje, né, nós vamos falar aqui do terreno em aclive. Pessoal, vou até escrever aqui para você, ó, em aclive, que é o terreno rampado, que é aquele terreno quando você olha para cima, você vê aquela rampa. Tá, esse aclive pode ser, vamos colocar aqui, pessoal, né? Ele pode ser mais leve, ele pode ser mais inclinado. Muitas vezes o terreno pode ser um negócio meio assim que se torna quase inviável. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, de um cliente que tinha um terreno em aclive de 9 metros, ok? 9 metros, e ele cortou esses 9 metros. Cortou esses 9 metros, cortou de forma errada, porque isso aqui não é um procedimento a ser feito. E aí, pessoal, ele fez um murinho fraco e tudo isso aqui desbarrancou. Nós trouxemos lá no canal Engenharia na Prática, que é uma situação que eu não recomendo que você faça. Então, vamos trabalhar com a nossa situação aqui de você entender o terreno em aclive. Como eu disse, podem ter várias inclinações, mas qual que é a particularidade que você precisa tomar cuidado de um terreno em aclive? Você tem o procedimento aqui, ó, de terraplenagem, procedimento de corte, e aí isso passa inicialmente ali pela contratação de profissionais. Eu recomendo você, quando iniciar um processo de terraplenagem, contrate uma empresa que tenha ali o respaldo de um engenheiro, uma empresa de terraplenagem que tenha geralmente a empresa de terraplenagem, ela tem um CREA jurídico, onde tem um engenheiro responsável. Então, eu sugiro que essa empresa lhe dê uma ART antes da máquina iniciar os trabalhos aqui. Tenha uma ART, peça uma ART, anotação de responsabilidade técnica, para o pessoal da empresa, para que você fique resguardado. E principalmente que essa empresa também tenha um seguro. Por que eu digo isso, pessoal? Nós temos muros de arrimo aqui na parte de cima. Serão feitos cortes aqui, né? E aí você tem também muros nas laterais. Quantos acidentes nós não temos visto, né? Temos deparado aí de problemas aqui, ó, né? Na hora desse procedimento. Então, primeira particularidade aqui do terreno. Se você quer mais detalhes aqui da engenharia do corte, pessoal, lá no canal Engenharia na Prática tem um vídeo que eu mostro exatamente como você calcular o volume de terra aqui de um corte. Aqui, como eu disse, o foco nosso não é engenharia, pessoal. O foco aqui é ensinar você na hora de comprar um terreno, tá? Esse é o grande intuito aqui. Senão a gente acaba misturando engenharia com o intuito principal do canal Construindo do Zero. Então,
Primeira particularidade é assim, vou comprar um terreno, tem a questão aí, né, do processo de terraplenagem, né, se você vai cortar aqui, ó, né. Então, o que é o mais indicado? Primeiramente, você tem que fazer um planejamento, né, vamos, por exemplo, poxa, eu vou cortar 0 aqui, sei lá, eu vou pegar e vou fazer um corte aqui, ó, de apruma aqui, de fora a fora, vou cortar isso aqui, ó, pessoal, assim, vou cortar. Esse é o procedimento que eu indico você? Não. Existem procedimentos aqui que você tem que resguardar, pelo menos aqui 1 metro, 2 metros que seja, montar um talude, estruturar um talude, porque você não sabe como esse muro aqui foi feito. Tá? A situação que eu mais recomendo que você faça, antes de você cortar um terreno, aqui você tem aqui o seu terreno, eu recomendo que você faça estacas de concreto aqui, são cortinas atirantadas que nós chamamos, que essas cortinas atirantadas, elas mais próximas, depende de um projeto, claro, aí sim você pode vir aqui cortar a prumo praticamente, né? Aí você cortou, você concreta aqui o concreto projetado e aí está resguardado aqui o muro de cima, tá? Então, procedimento importante que você tem que se atentar no terreno em aclive, realizar as cortinas de concreto antes do corte ou deixar no mínimo 1 metro, mesmo assim precisa analisar a coesão desse solo, ok? Como eu disse, isso é engenharia, tá? Até você, aí sim você contratar a equipe de terraplenagem, cobre do seu engenheiro que cuide do processo de corte da terraplenagem, cobre sim do seu engenheiro, do engenheiro, o arquiteto que cuide ali, que fiscalize o que está sendo cortado, porque nós temos visto, pessoal, muita gente que vai pegando, vai cortando, vai entrando aqui para dentro, muitas vezes, vai cortando, daqui a pouco, pessoal, tá aqui na estaca do vizinho, né? Aí uma carga, uma chuva acidental, isso aqui vem para baixo, né? Escorrega, o famoso escorregamento aqui. Nós temos escorregamento ou ainda tombamento, né? O que acontece? Por quê? Falta de fiscalização, falta de cuidar aqui realmente, né, na hora do corte. Profissionais inexperientes. Então, você responsável até precisa cuidar aqui dessa parte, para que você realmente, né, corte no formato certo, com a supervisão de um engenheiro, do responsável técnico. Aí, pessoal, nós entramos na questão dos muros. Você comprou um terreno, então vamos trabalhar com a situação aqui, que você já comprou um terreno, bonitinho, tá, aí você fez um corte legal, você respeitou aqui o limite, ok. Vamos supor que você fez todo o procedimento, você fez, mesmo que você fez a cortina, respeitou, nós temos esse formato aqui, como inclusive eu estou mostrando no vídeo. Você vai se preocupar, você vai precisar realizar um muro de arrimo aqui no fundo, olha só. Esse muro geralmente, em média aí, pessoal, 3 metros, 3,5, 4, dependendo. E quanto custa esse muro de arrimo aqui? Muros de arrimo são caros. Muros de arrimo hoje aí, pessoal, o muro de arrimo hoje, estruturado, um muro de 3 metros aí, por 12 metros de extensão, nós estamos falando isso aqui, pessoal, olha só, né? 3 de altura por, vamos colocar aí 12, nós estamos falando de 48 metros quadrados hoje. Um muro desse, com um procedimento aqui, mão de obra, terraplenagem, aterro, pilares, um muro desse aqui hoje, pessoal, ele vai sair em torno, mais ou menos hoje, em torno aí de 80, né? 80 mil até 100 mil aí, só esse muro, ok? Então, você comprou um terreno em aclive, beleza? Aí você, ao invés de você achar que já ia comprar a casa, você vai ter que estruturar esse muro aqui. Olha só o custo desse muro de arrimo para fazer bem feito. Não bastasse esse muro aqui no fundo, você tem ainda os muros laterais, né?
Ó, você tem muro lateral aqui, nós estamos olhando daqui, pessoal, mas nós temos esse muro aqui lateral, ó. Eu vou precisar estruturar, por exemplo, um muro de arrimo aqui também. Então eu tenho um muro de arrimo aqui, ó, desse lado. Quando você olha no terreno de frente, ó, nós estamos olhando de cima aqui agora. Ó, você fez esse muro aqui, só que você cortou aqui também. Então você tem muro aqui e você tem muro aqui. Você precisa segurar o muro do vizinho, tá vendo aqui, ó? Então você tem mais esse muro, tem mais esse muro. Aí se você juntar os dois muros, por exemplo, pessoal, você gastou lá, por exemplo, aí, 180 mil. Que seja aqui, pessoal, vamos chutar baixo, tá? Você gastou 150 mil. Então você pagou 200 mil no terreno e aí você gastou 150 mil. Por 150 mil que você já ia colocar ali na fundação, que você já ia iniciar o seu processo, olha só onde o seu dinheiro foi. Então entenda que terrenos em aclive são terrenos que vão exigir estrutura de contenção, planejamento, cortinas de concreto, contratação de equipe de terraplenagem, supervisão do seu engenheiro na hora de cortar o terreno, muros de arrimo aqui nas laterais, que vai ter um custo aqui, pessoal. Isso aqui pode ser um pouco menos, dependendo do seu terreno, até mais. Planejar. Então, custos acima, custos com contenções. São terrenos maravilhosos para vistas fantásticas que você tem. Eu gosto muito do terreno em aclive, você fica no alto, você fica livre de vizinhos muitas vezes, você que vai construir. São terrenos ótimos, como eu disse, na minha opinião, terrenos em aclive e declive são os melhores terrenos, né? Você tem uma visão fantástica. Mas entenda que você tem bala na agulha, está preparado para gastar isso aqui? Ok, manda bala, contrata um bom projeto de muros de arrimo, contrata a supervisão, contrata aí um bom executor, mão de obra qualificada, faça os muros de arrimo, aí você vai ter esse tipo de trabalho. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho, uma particularidade que você precisa saber na hora de comprar um terreno em aclive. Hoje você conhece um pouquinho de uma particularidade na hora de comprar um terreno em aclive, o que ele vai trazer para você, ok? No próximo vídeo agora nós vamos falar do terreno em declive também, que é um outro pepino que você precisa se atentar. No canal Construindo do Zero, com o engenheiro Elber, você realmente aprende. Vem comigo!